vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde eu os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde eu os tirei e levei como prisioneiros. E eu, o Senhor, estou falando. Senhor Deus poderoso, que nessa noite o nosso coração, ele seja um solo receptível à Tua palavra. E nós sabemos que o semeador está lançando as sementes. Eu quero ser o solo que absorve 100% dessa semente. E nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E que nós saiamos daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. É muito claro que esse texto nos fala sobre relacionamento. Um Deus que está falando para o seu povo, por intermédio de um profeta, e nessa ocasião por uma carta enviada ao profeta, pelo profeta à nação de Israel, que estava cativa já há 4 anos na Babilônia. E o Senhor começa a falar para um povo que ficaria mais 66 anos exilado na Babilônia, que eles precisavam se relacionar com Deus de Israel. Mas o mais interessante que nós precisamos compreender na nossa vida com Deus é que o Deus da Bíblia nos proporciona um relacionamento, aonde esse relacionamento precisa ser de mão dupla. Isto é, aonde Deus se relaciona conosco e aonde nós devemos ou precisamos nos relacionar com Deus. O texto que nós lemos aqui, ele nos mostra muito claro isso. Só que o que é mais interessante nas porções bíblicas, quando nós lemos ela de todo o coração, nós vamos compreender que quem determina a intensidade desse relacionamento não somos nós, não é Deus, melhor dizendo, mas somos nós para com Deus. Isaías, Deus, ele fala por intermédio do profeta e diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa dar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Só que os versículos que vêm a seguir determinam e nos explicam aquilo que o Senhor está dizendo. E o texto fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre eu e vocês. Então, o texto nos mostra que o Senhor sempre está disposto a se relacionar conosco. Entretanto, muitas vezes, o Senhor não encontra essa dedicação ou essa motivação em nosso coração. O Senhor, ele sempre estará no mesmo lugar. O Senhor sempre estará sentado no seu trono, sendo soberano sobre todas as coisas, sendo criador de todas as coisas. E nós precisamos compreender isso, que se nós queremos nos relacionar com Deus, nós precisamos nos achegar a Deus. Porque o texto fala, então achegai-vos a Deus. E nessa noite eu quero compreender com você um pouco mais sobre isso.
Jesus, no Sermão da Montanha, em determinada parte, no capítulo 6, e no versículo 21, ele fala algo muito determinante na vida do ser humano, desde a sua queda. Sobre os tesouros que nós buscamos aqui nessa terra. Sobre o que nós estamos dispostos a fazer e a buscar aqui nessa terra. Está muito dentro daquele contexto que eu li para vocês anteriormente, porque é a sequência. Jesus ele começa falando sobre dois senhores e vai trazendo nessa sequência. E daí ele fala, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Entendendo o texto que nós lemos anteriormente, e ligando esse texto, nós podemos entender que Deus criou o ser humano, a coroa da sua criação, com uma fome insaciável. Você vai dizer, pastor, é por isso que eu passo tanta fome? Não, isso aí é guloso. Mas fala sobre um outro tipo de fome. Nós somos impulsionados por esse desejo. Tudo na nossa vida é empurrado por essa fome, por esse desejo de querer, por esse desejo de sermos saciados. Isso está relacionado além das nossas necessidades básicas. Porque você sabe, se você está com fome, um bom arroz e feijão, a comida do brasileiro, vai alimentar você perfeitamente. Entretanto, ontem tinha uma irmã testemunhando sobre seu marido, dizendo, o homem não come mais, porque ele não pode comer carne. Ele chega na geladeira e fala assim, o que eu vou comer? E está cheio de arroz, feijão, cheio de tudo, mas ele não enxerga. Eu posso falar isso, né? Sabe que eu estou falando brincando. Porque dentro de nós sempre estamos querendo o além daquilo. Nós compramos um celular, usamos ele 6 meses e lançou outro e nós queremos o além disso. Nós sabemos que um carro popular em bom estado pode nos levar do Rio Grande do Sul até o outro extremo do país, mas nós queremos o além. Porque sempre tem algo nos impulsionando. Eu não estou dizendo que isso é errado. Nós estamos falando aqui sobre valores, sobre o que eu dou mais valor na minha vida. Preste atenção nisso. E não é errado, porque Deus ele nos fala em Isaías 1,19, se eu não me engano, se vocês crerem, me obedecerem, vocês vão poder comer o melhor dessa terra. Mas o grande problema aqui está na troca de valores. Porque onde eu coloco o meu coração, ali está algo mais valioso para mim. Mas o que nos impulsiona, pastor, é essa fome que o Senhor colocou em nossos corações. Só que por nós não entendermos, muitas vezes, nós buscamos esses subterfúgios, buscamos em carro, buscamos em comida, buscamos em emagrecer, em colocar, tirar nariz, colocar olheira, colocar outra, procuramos tudo. Por quê? Porque nós somos insaciáveis. Quantos estão me entendendo? É essa busca, e só que nós não entendemos isso, não buscamos em Deus, nós buscamos em várias coisas, menos o Senhor. E Jesus ele fala dentro desse contexto de senhores, de inúmeras coisas, e fala, gente, aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Eu não estou dizendo que você não tem que ter ambições de ter coisas melhores, sim, mas cada coisa no seu lugar. E daí nós entramos na palavra profética de Jeremias, porque o povo de Israel trocou tudo isso. O povo de Israel se desvirtuou de Deus. E essa fome insaciável que era para ser colocada em Deus, eles começaram a buscar em outros lugares. E para buscar em outro e ter essas outras coisas, eles começaram a buscar outros senhores.
se perverter nos seus caminhos e nos seus desejos pecaminosos. Sendo que toda fome do nosso coração sempre será saciado por um relacionamento único e sincero com Deus Todo-Poderoso. É isso a base de sustentação da nossa vida. Se Jesus não for o alicerce de um casamento, vai desmoronar. Se Jesus não for o alicerce de uma profissão, vai desmoronar. Porque a nossa fome, ela precisa ser depositada no alicerce que é Cristo, e não naquilo que nós estamos construindo sobre o alicerce. Entendendo todo esse contexto, eu trouxe um texto de ligação para esse sermão que foi profetizado por Amós, cerca de 350 anos antes do povo de Israel ser cativo na Babilônia. Era um tempo que Amós estava profetizando que o povo de Israel ia ter fome, ia ter sede, mas não de pão e não de água, mas de Deus. E o Senhor não iria falar com eles. Amós, capítulo 8, versículo 11. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra é a palavra profética que os profetas falavam em nome de Deus. Durante 400 anos, quando o povo de Israel foi liberto da Babilônia, faltou voz profética até a vinda de Jesus. Então o povo, ele se alimentava de todas as coisas, colocava o seu coração em todas as coisas, mas eles não tinham o saciamento que eles precisavam para a sua alma. E dentro desse contexto já de 350 anos, mais ou menos, após a profecia da Babilônia, de Amós, o povo da aliança, aqueles que Deus havia feito um concerto com eles, que Deus havia feito o seu povo escolhido, por causa do povo de Israel não entender que Deus era aquele que podia saciar os seus desejos, começaram a se corromper. Deixaram de lado o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Começaram a amar mais a terra, começaram a amar mais os frutos da terra, começaram a amar mais o templo, porque no capítulo 25 de Jeremias, ou 26, o Senhor fala que o templo seria destruído. Porque o coração de Israel, do povo da aliança, não estava mais no Senhor, mas estava nas coisas dessa terra. Não estava mais alicerçado do firme fundamento que é Deus. Estava mais de olho nas coisas dessa terra. Por isso que o Senhor precisa dizer por intermédio de Jeremias: ei, é tempo de vocês buscarem. Então, por causa dessa falta de voz profética descrita no livro de Amós, o povo de Israel teve fome e não foi alimentado. Teve sede e não foi saciado. Porque eles estavam experimentando um remédio amargo que Deus havia colocado na vida deles. E agora nós voltamos para o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Eu vou ler na versão NAA. Está aí? Isso aí, Marco. Eu acho que é na NVT aqui, eu me confundi com a NAA. E o texto bíblico fala o seguinte:
se vocês me buscarem de todo o coração, me encontrarão. O profeta Jeremias, ele está profetizando para Israel o arrependimento que eles precisavam ter. Veja, queridos, que sempre o saciamento de Deus para a nossa vida está em nós irmos até Ele, mas nós não conseguimos ir até Deus sem o arrependimento. Nessa ocasião, o povo de Israel estava preso 4 anos, exilado na Babilônia. O Senhor havia tirado eles da sua aliança, da sua promessa, porque se nós olharmos dentro de um contexto teológico, terra para Israel é sinônimo de aliança. Então, porque o povo de Israel quebrou a aliança, o Senhor arrancou eles da terra. Porque se nós olharmos o decálogo, os 10 mandamentos fala: não adorarás outros deuses a não ser a mim. Então o Senhor tira o povo de Israel, nesse contexto do reino do norte, leva para a Babilônia, um pouco antes, o reino do sul, melhor dizendo, para a Babilônia, um pouco antes do reino do norte, para a Síria. O Senhor tirou o povo que quebrou a aliança do local aonde eles queriam estar. Então vem a voz profética do Senhor, por intermédio de Jeremias, e fala sobre um arrependimento. E veja que Deus, ele colocava possibilidades de Israel se arrepender. Mas o coração duro do povo de Israel fazia com que eles não permanecessem no arrependimento. Aí nós vamos ver a chave que Deus dá para o povo de Israel, e também que é a chave que nós precisamos entender. Veja que nesse contexto o Senhor fala: se vocês me buscarem. Então, para o povo de Israel estar próximo de Deus, primeira coisa, é necessário busca. Igreja, se nós queremos estar próximos de Deus, nós precisamos buscá-lo. E nós vamos ver na sequência que a busca, ela gera na nossa vida um resultado. Mas o grande problema é que nós viemos na igreja, apenas viemos e não nos alimentamos durante a semana. Sabe qual é o seu problema? Chega aqui domingo com uma cara que tem que passar óleo de peroba e falar assim: não me alimentei da palavra. Sabe qual é o seu problema? Sabe por que você está passando fome? Culto de ceia, o pastor está exortando você mesmo. É porque você não tem se alimentado em casa. O apóstolo Paulo, ele precisa falar na sua carta aos Coríntios: comam em casa antes de vir para a ceia, porque vocês estão aqui que nem uns esganados, comendo que nem doido. Sabe por que nós não somos alimentados e estamos fracos? É porque nós não temos essa busca constante na nossa vida. Nós só dependemos da palavra do pastor. Nós precisamos buscar, e o povo de Israel não buscava Deus. Ele só estava atrás de palavras proféticas boas. Se você for olhar dentro do contexto, versículos anteriores, Jeremias ele tem que exortar um profeta que ministrou ou profetizou mentira para o povo de Israel, dizendo que o cativeiro ia durar apenas 2 anos. Sabe, o nosso problema é aquilo que Paulo fala para Timóteo: virão dias em que as pessoas só vão querer escutar aquilo que elas querem ouvir. E quando o pastor exortar, e quando for na palavra, eles vão dizer: isso aqui não é para mim, que coceira no meu ouvido. Você é um fariseu, meu irmão. Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Amém ou não amém? Alicerçados na Bíblia. Lembra que o pastor Walter falou? Fundamento, palavra. Você quer alicerçar onde? No Dalai Lama? Você quer alicerçar onde? Na revista da Mônica? Você está entendendo, meu filho? É na palavra do Senhor. Busquem o Senhor. E há um comentário muito interessante da Bíblia Plenitude, que ele fala sobre essa busca. O que significa? E eu quero ler para vocês na íntegra.
Há repetidas referências em toda a Escritura sobre a busca do povo de Deus por Ele. Nessas passagens, subentendem-se uma busca por Deus num nível de intensidade. É uma busca intensiva. É uma busca diária, onde você é intenso. Além do que se pode chamar por comum oração. Olha que interessante, o termo buscar, em conjunto com a expressão de todo o vosso coração, sugere um grau que toca o limite do desespero. Jeremias, ele falava para o povo de Israel: vocês precisam se desesperar novamente. Vocês precisam se arrepender, senão vocês vão comer pão amargo. O termo no original hebraico para buscar significa seguir atrás. Você ir atrás com intensidade de alguma coisa. Sabe aquilo que muitas vezes você vai atrás para comprar algo, porque você tem uma fome insaciável, você pensa que é por aquilo, corre, guarda dinheiro, se esforça de tudo quanto é canto. Você precisa reverter isso para o meio espiritual e buscar a Deus com toda a intensidade, com todo afinco, correr atrás, porque isso depende do seu relacionamento com Deus, meu irmão. Você está me entendendo? Segunda Crônicas 5:12. Azarias promete que o Senhor estará com o seu povo, desde que o povo o busque. A minha vida só está dando errado, pastor. Meu irmão, você procura Deus somente quando você está na pior. Não é uma vida de relacionamento com Ele. O Darley disse: ô pastor, por que você fala essas palavras difíceis e você se embabaca sempre? Então, é o seu relacionamento com Deus. Eu quero mostrar meu nível de cultura, cara. Então, Logo eu vou começar a falar inglês aqui, hebraico. Você está entendendo, meu irmão? É um relacionamento que você constrói. Quantos são casados aqui? Você que é novo no casamento, calma que essa fase vai acabar. Mas quanto mais você se relaciona com a sua esposa, melhor fica. Quanto mais passa os anos, melhor fica. Você está conhecendo quem você casou. Quando cada um chega, né, cada um tem aquela mochila, né? O homem está com toalha suja, meia suja, que já está 5 dias ali. Uma cueca que 1 mês ele só vira de lado, vai virando, está tudo ali. A mulher cheia de maquiagem, um monte de coisinha, bababá, carinha, toalha dobrada. E daí os dois jogam ali, pá! Ai, eu não sabia que você usava essa meia sempre. Ai, eu não sabia que não podia colocar a toalha em cima da mesa. Vocês estão se conhecendo. Quando passar 1 ano, você já nem vai deixar a toalha em cima da cama, porque você já vai saber a fúria da sua esposa. Mas como vocês se conhecem? Por intermédio do relacionamento. Assim é com Deus, igreja. Quanto mais você anda com o Senhor, mais dele você vai ter na sua vida. Quanto mais você busca com intensidade, mais intenso será o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você for provado por Ele, mais puro será o seu relacionamento com Deus. E o resultado, no versículo 14, e a versão NVI, eu não sei se nós temos, tem, Mike, é incrível, gente, porque o Senhor, Ele fala sobre o resultado. Primeiro o Senhor, sabe aquela brincadeira de esconde-esconde? É incrível isso aqui, se você for pensar.
Vai dizer que você nunca deixou que um amiguinho teu encontrasse você por querer. É mais ou menos isso que o Senhor fala. Quando você me busca, eu me deixarei ser encontrado. O Senhor, Ele está ali no mesmo lugar. O problema é que nós não o buscamos. O Senhor está com as suas mãos estendidas. O problema são os nossos pecados. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Israel estava preso, o povo da aliança estava longe da sua terra, e o Senhor diz: eu vou restaurar a sorte de vocês. Então a gente lê o Salmo 126, abre para mim, Maicon, que é o retorno do povo de Israel. O Salmo 126 está dentro desse contexto, mais ou menos 70 anos depois disso daqui que o Senhor fala. E o texto começa: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como os que sonham. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos livramos dos nossos pecados em arrependimento, o Senhor nos tira do cativeiro e nós ficamos como os que sonham. Versículo 2: e a sua boca se encheu de riso e de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações. Todo mundo olhava para o povo que estava preso, para o povo que foi humilhado, para o povo que foi maltratado, que Deus deu um remédio amargo para eles. E se diziam em outras nações: o Senhor fez grandes coisas por estes, por isso eles estão alegres. Foi essa promessa que o Senhor está falando. Eu os trarei de volta do cativeiro. Pastor, eu estou no cativeiro. O Senhor, Ele pede relacionamento. O Senhor, Ele pede arrependimento. O povo de Israel estava mais preocupado com essa fome da terra, com a fome de mulheres estrangeiras, com a fome de outros deuses. O povo de Israel adorava Baal. Baal é o Deus do tempo, Baal é o Deus da chuva. Eles não confiavam que Deus podia mandar chuva para eles. Então o Senhor faz o quê? Cerra os céus. Vocês vão ver agora quem é o Deus da chuva. A fome insaciável sendo destinada a outras coisas. Você que é solteiro, meu irmão, não é um homem, não é uma mulher que vai te fazer feliz. Salmo 37:4, abra para mim. Agrada-te no Senhor. Mais próximo é: satisfaça-te no Senhor. Tenha sua satisfação no Senhor. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor. 37. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu sei que eu sou uma pessoa incrível, surpreendente, sensacional para Priscila. Mas só ela não tem a satisfação dela na minha vida, na vida dela, porque a satisfação dela é Jesus. Por mais incrível que ela seja, essa minha satisfação é o Senhor. Quando nós buscamos, quando nós somos intencionais, quando nós entendemos essa via de mão dupla, que o Senhor está ali, quer nos abençoar, nós buscamos Ele dia e noite, noite e dia, persistente, vamos e vamos e vamos, nós vamos encontrar o Senhor. Igreja, nós precisamos cavar mais fundo esse alicerce, porque a promessa é que lá nós vamos encontrar a rocha, e essa rocha é Jesus. Vai soprar o vento, vai bater chuva, vai vir onda, e você não vai ser abalado. É a intensidade, é a busca que você precisa ter na sua casa. Jesus, ele precisa ser falado na sua casa.
Os seus filhos precisam ouvir de Jesus na sua casa. As canções precisam adorar o Senhor na sua casa. Tire, pelo amor de Deus, o seu filho da frente do celular. Coloque ele ligado nas coisas do Senhor. Manda ele correr, manda ele andar de bicicleta, mas que ele contemple a criação que é o Deus, que Deus Todo-Poderoso fez. É a busca. Não faça as suas refeições fora da mesa. É intencionalidade. Jesus, quando ele falou da sua ceia, ele falou sobre uma mesa, que nós precisamos sentar. Mesa, eu vou ministrar sobre isso logo, logo. Mesa é sinônimo de criação de caráter. Mesa é lugar de ensino. É quando você senta antes de comer na frente dos seus filhos e diz: Pai, obrigado pelo alimento que o Senhor trouxe. Mesa é sinônimo de construção de caráter. Jesus várias vezes falou sentado na mesa para os discípulos. Meu irmão, e daí nós vamos nas palavras de Jesus agora. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 11. Estou finalizando. Essa fome que você tem no seu coração, que é insaciável, é Jesus que precisa preencher. Esse contexto aqui, do versículo 1 até o 6 de Mateus 7, Sermão da Montanha ainda, Jesus ele fala sobre o julgamento. Por que você julga o seu irmão? Será que você não vê que antes de julgar ele, você tem que tirar o cavaco, a trave que está no seu olho? Jesus ele fala aqui para você entender sobre esse relacionamento puro, saudável que precisa ter um com o outro. E quando nós pulamos para o versículo 12, porque esse texto está no meio, ele está exprimido. Jesus ele fala sobre a regra de ouro. Faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Então Jesus ele usa esse texto que nós vamos ler agora como uma ligação dessa primeira parte de viver em comunhão uns com os outros, a parte da regra de ouro como ligação entre as duas. E Jesus ele fala isso aqui: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Respondam: se o filho lhe pedir pão e você lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais ao seu Pai que está nos céus, que dará bons presentes e aos que lhe pedirem. Pode subir o ministério, eu vou explicar para você o que Jesus está falando aqui. Jesus ele fala sobre o benefício de pedir. Por isso que existe essa ligação entre os dois textos, preste atenção. Ele direciona isso a um público. E que público é esse, pastor? O público daqueles que sabem viver uma vida de perdão, que está lá primeiro, que não julgam, que procuram viver uma vida na sua horizontal correta. Para aqueles que está lá no versículo 12, que fazem para os outros aqueles que gostariam que fizesse para ele. Então, esse público que Jesus fala anteriormente e a seguir, dessa perícope que eu li para vocês, esses são aqueles que têm direito de pedir e lhes será dado. Sabe do que Jesus está falando? Aqueles que vivem uma vida de arrependimento, aqueles que buscam, têm direito de bater na porta.
E Jesus vai abrir. Dentro de um contexto, Lucas 6 agora. Jesus, antes de falar isso novamente, ele usa uma parábola. Ele fala: qual de vocês que tem um amigo que no meio da noite chega e bate na sua porta pedindo pão porque alguém veio lhe visitar, e você já deitado na cama com os seus filhos, diz para ele: vai embora. E de tanto ele insistir, a pessoa vai lá e abre, ele dá tudo, pega, vai embora. E Jesus logo vem e fala sobre essa parábola que eu li para vocês. Bate, e abrir-se-vos-á. Busque e achareis. Sabe o que Jesus fala? Dentro desse contexto de Lucas: seja insistente. Tinha uma canção que era assim, toca aí para mim o acorde. O telefone do céu, você conhece? É a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. O telefone do céu é a oração. Olha aqui. Se não atender, busque 2 ou 3. É isso, né? Mais ou menos isso. E se não atender, busque mais uma vez. Diz que outra vez. Sabe o que fala? Seja insistente. Seja insistente. Tem esse ano de fundamentos como o ano de você buscar Jesus intensamente. Você tem uma palavra da parte do Senhor que Ele vai atender você. Se você buscar, mas não é uma busquinha qualquer, é você intencional. Você indo todos os dias, você vai achar, meu irmão. E quando você achar, você vai sentir prazer de estar naquele lugar. Quando você achar, aquilo que não fazia sentido na sua vida vai fazer. Quando você achar, você vai ver que o seu casamento é o melhor da sua vida, o melhor de todos da face da terra. Quando você achar, você vai ver que os seus filhos são os melhores da face da terra. Quando você achar Jesus, a satisfação da sua vida, tudo vai se encaixar de uma forma perfeita aqui na terra. Diz que uma vez, diz que 2, 3, se não atender, tente outra vez. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor.